parâmetro nas estimativas de parâmetros da regressão, vou primeiro abrir aqui o quadro, explicar o que é um modelo de regressão novamente, para vocês relembrarem. Quando nós estimamos os parâmetros, o valor é único, o valor obtido é único, lembra que você faz os cálculos, obtém o valor? Beleza. Só que, como é um parâmetro, ele é estocástico, ele depende de uma circunstância estatística, você deve fazer o seguinte, você deve calcular um intervalo de confiança para que o seu parâmetro seja estatisticamente significante. O que quer dizer estatisticamente significante? Que o seu parâmetro tenha comprovação estatística para que ele possa medir algo. Tá? Não é que você obteve um valor lá, que aquele valor ele seja consistente a dizer que aquele valor ele representa o parâmetro do modelo. Tá? Por exemplo, só estou esperando o meu quadro abrir aqui para mostrar para vocês o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu quero dizer o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que o consumo... Só pegar um exemplinho em economia. Consumo, das famílias depende do C0 mais um C1YD, que é a renda disponível. Yield, yield disponível. Então, olha só, esse C0 e C1 são estimativas. Então, suponha que é 100 mais 0,5Y. Esse 0,5 aqui é um número, foi um número estimado. Só que nós devemos entender que tanto esse número aqui e esse número aqui são estimativas, tá? São entes estatísticos, são números atrelados a uma estatística, são números atrelados a um nível de significância, a um intervalo de confiança, ou seja, a uma inferência dos dados que nós colocamos dentro das variáveis para, quando rodamos um modelo de regressão, obtivemos essas estatísticas e vemos se isso é verdade ou não, certo? Então, por exemplo, você tem lá 0,5, só que esse valor, tá, quando você rodou esse modelo na regressão, rodou o modelo computacionalmente, esse valor está entre 0,1 e 0,7. Esse aqui é o C1, O C1 está entre 0,1 e 0,7, com 95%, de nível de significância de 5%, intervalo de confiança de 95%, certo? Então, sabendo esse valor entre 0,1 e 0,7, esse 0,5 aqui está dentro desse ponto, está dentro desse intervalo aqui, certo? Então, existe uma probabilidade, de 95% que esteja contida a verdadeira média populacional. Nesse sentido, esse parâmetro aqui, ele é estatisticamente significante? Sim ou não? Com esse intervalinho aqui, entre 0,1 e 0,7. Ele está dentro do parâmetro? Não, esse intervalo aqui, vou dar dois intervalos para vocês, deixa eu apagar aqui, então. Dois intervalos para vocês. Vamos supor, a gente está só analisando os intervalos de confiança em termos didáticos, tá? Vou dar um azulzinho aqui, e C1, tá? 0,1 a 0,7. E vou dar um verdinho aqui. E C2. Tá? Entre menos 0,1 e 0,9. Pronto. Olhando para esses dois intervalos, em consideração a esse parâmetro aqui 0,5, tá? Considerando esses dois intervalos aqui. Esse intervalo em azul aqui e esse intervalo em verde aqui contém o mesmo, o 0,5 está dentro desse intervalo. Tá vendo? Agora, olha só. Um desses dois parâmetros é estatisticamente significante e o outro não. Por quê? Alguém sabe explicar por quê? Eu chutar que o S2 aí tá negativo aí. Nem o Léo falou. Então, trocou o sinal, É uma observação boa, tá? Trocou o sinal.
Esse aqui é significativo, tá? Estatisticamente significativo. Isso quer dizer que esse parâmetro aqui ele é estatisticamente significativo, então ele serve para medir o modelo, e esse não. Mas não é necessariamente pelo negativo, tá? Por causa do zero. Por causa do zero. Tá? O zero está contido aqui, não está? O zero está contido aqui, não está? Se você pegar o intervalo entre menos 0,1 e 0,9, o zero está dentro desse intervalo. Sabe por quê? Quando nós trabalhamos com intervalo de confiança, nós trabalhamos com métricas, tá? Com intervalos aonde você pode, então, considerar, por exemplo, em vez de 0,5, 0,4, né? 0,3, certo? Você pode considerar vários valores aqui, onde esse coeficiente aqui ele faz sentido, tá? Nesse primeiro caso aqui, você não pode colocar o zero, porque o zero não está dentro desse intervalo de confiança, tá? Agora, se fosse assim, 100 mais 0,0y. Zero vezes alguma coisa dá quanto? Dá zero. Se o zero está incluso no modelo, ele tira a significância estatística do parâmetro da variável. Ele cancela, tá? Ele cancela a ponderação com a variável. Essa é a ideia, uma ideia bem rústica. Vocês entenderam? Faz com que aquela variável não faça sentido no modelo. Entendeu? Entenderam? Por isso que o intervalo de confiança para os parâmetros ele não pode conter o zero. Tudo bem? Tá? Olha só. Vamos ver hoje IC dos estimadores. IC dos estimadores da análise de regressão. E eu esqueci de fazer o formulário, hein? De novo. Depois eu faço. Então, você tem lá um modelo de regressão de duas variáveis, tá? Y e x. Y igual a alfa mais beta, xi mais o termo de erro. O termo de erro é zero, tá? A soma do termo de erro. Tá? Para que você construa um intervalo de confiança, tem que calcular o teste, né? O teste tem que calcular a estatística referente aos parâmetros. A estatística é o T. É o T que nós já vimos, o student. Tanto para o alfa estimado, quanto para o beta estimado. Mas como calcula a estatística T desse caso aqui? Estatística T nada mais é que o parâmetro alfa que você calculou, você fez as continhas, dividido pelo erro padrão do alfa. Mas quem é esse erro padrão? Daqui a pouco você vai ver quem é. E aqui também, ó. O beta, oh Deus. O beta estimado dividido pelo erro padrão do beta. Tá? Mas quem é o erro padrão? O erro padrão está associado à diferença do estimado com o real. Isso que é o erro padrão, tá? Bem? Mas a gente vai ver em termos computacionais isso, tá? Em termos computacionais, não vou mostrar para vocês, tá? Por enquanto. Aí quando você tem esses T aqui, ó, você tem que ter lá, né, aquela historinha lá das hipóteses, você tem aqui o T crítico, que é o T tabelado, lembra? Bicaudal, né, bilateral, tá, o T tabelado, nesse caso, tem um nível de significância gama e n menos 2 graus de liberdade, certo? Guarde isso. Esse alfa aqui é sempre 5%, tá? Tá bom? E esse camarada aqui depende do número de observações que tem a sua amostra. Se tem 30, é 28. Se tem 20, aqui é 18, entendeu? É uma história, ó. Quais são os... Ó, mas tem lá... Vou construir, então, o intervalo de confiança, tá? Construir o intervalo de confiança. Não, vamos montar as hipóteses. Não, vou construir o intervalo de confiança, mais legal. Intervalo de confiança. O intervalo de confiança para o alfa, galera, estimado, é simples. É simples, tá? Você tem lá o alfa, mais ou menos
o T, tá? Crítico, ou tabelado, vezes quem? Vezes o erro padrão do alfa, tá? 1 menos gama. O do beta é a mesma coisa, só muda a letrinha. Então fica assim, ó. Opa, puxei muito. Aí fica assim, ó. Intervalo de confiança do beta estimado é o Bzinho, betinha, né? T crítico, né, o tabelado, vezes o erro padrão do beta. O nível de câncer 1 menos gama. Esse camarada aqui, em termos práticos, é 95%, tá? Então, olha só. Aí eu vou montar as hipóteses com vocês. Quais são as hipóteses? Aqui que é importante, cara. Guarda isso, pelo amor de Deus, para o ano que vem, tá? Guarda isso. Hipóteses. Tá? Você vai ter assim, ó. H0, H, né, alternativa. E aqui H0 e H. Tanto para o alfa quanto para o beta. O alfa é o coeficiente linear. O beta, Bzinho não, beta, é o coeficiente angular. Pessoal, as hipóteses é simples. A hipótese nula é o alfa ser igual a zero. Aqui é o alfa ser diferente de zero. Aqui é o beta ser igual a zero e aqui o beta ser diferente de zero. Nesse caso é muito importante que rejeitamos a hipótese nula. Por quê? Em econometria ou em estatística, quando o alfa é igual a zero, o coeficiente não tem efeito. Aquela história do intervalo de confiança. Tem o zero lá dentro do intervalo. Se tem o zero dentro do intervalo, tá aqui também, ó, o coeficiente não tem efeito. O coeficiente não faz sentido no modelo, tá? Não é possível medir a variável a partir desse coeficiente. Não é possível medir a relação da variável dependente com a variável independente. Simples assim. Agora, quando é diferente de zero é bom. Por quê? Coeficiente tem efeito. O que é o coeficiente tem efeito? Ele consegue medir, tá, a relação de dependência da variável x em confronto com a y. Então, o coeficiente tem efeito. Tá? Nós dizemos que esse caso aqui é estatisticamente significante ou significativo. Estatisticamente significante. Isso é importante, tá? Tem que entender isso. Como é que eu faço isso? É simples, ó. Em termos teóricos. Você tem o T crítico aqui, T tabelado, o crítico está aqui. O valor que você tem que obter, né, o valor que você tem que obter tem que estar aqui, ó. O valor P tem que ser menor que 5%, o valor P, certo? O T calculado tem que ser maior que o T tabelado. Pronto. O valor do T que você calcula tem que ser maior que o T tabelado. Simples assim. Se tiver nessa área aqui, você vai aceitar H0, né? Nesse caso, aceitar H0 é ruim. Nesse caso aqui, rejeita H0. E rejeitar H0 é bom. Tá? Em termos teóricos. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Não anotei. Então, eu vou explicar na prática como é que é para vocês. Vou pegar lá no Excel, vou abrir. Tá lá os dados estão lá no Classroom. Abre lá, vamos rodar o modelo. Vou explicar para vocês como fazer na prática. Vai lá, abre lá o Excel lá, por favor. Quando ele tá gravando, ele não vê o chat, man. É isso mesmo, não vê o chat. Levanta a mão, se levantar a mão, eu escuto um barulhinho. Entendeu? Eu vou levantar a mão, ó. Viu? Escutaram? Vou abaixar a mão. Pronto. Ó, levantei a mão. Barulho.
chama, entendeu? Porque eu não consigo, como eu estou na tela do quadro, eu não consigo observar o chat, entendeu? Falou? Então, olha só. Abre, abre lá o Excel, vamos aprender na prática. Na prática é mais importante porque é assim que você vai ver o ano que vem. Assim que você vai ver o ano que vem, e ano que vem, tomara que eu seja professor de vocês, estou rezando para que seja. Tem que passar um teste seletivo também, então tem que estudar, né? Então, vamos ver. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Tá? Mas, dependente do professor, eu vou deixar meu legado aí para vocês. Se chega o ano que vem lá, filé nos cascos. Tá? Nos cascos. Então, presta atenção aqui, ó. Vai vendo. O Y aqui, é o peso. Tá? Aqui é o peso. Tá? Y, peso. O X, altura. Eu vou escrever um modelo agora, aqui, ó, fazer aqui, ó, rapidinho. Escrever um Y igual a, sei lá, alfa mais beta x. O que isso quer dizer? Que a altura está relacionada com o peso, tá? Ou de forma de dependência, tá? O peso depende da altura. O peso depende da altura. O peso do indivíduo depende da altura. Simples assim. Aí eu fico perguntando, é a altura que depende do peso ou o peso depende da altura? A mesma, e aqui é lógica. O peso depende da altura, a altura depende do peso. E por quê? Quero que vocês pensem como economistas. Depende do tanto que o cara come, mas vamos pensar em como economista mesmo agora. Vamos pensar em termos de desenvolvimento humano. Tá? Será que as pessoas que mais, por exemplo, se tem uma criança que come pra caramba quando criança, ele vai alcançar uma altura de 3 metros, por exemplo? Não vai. Tá? Não vai. Tá bom? Não vai. Isso é genético. Isso é genético. A altura que a pessoa alcança, né, ela vem a partir da genética. Tá? Então, mas existe um fator, né, um fator de uma única direção, de uma única direção. Quanto mais altura você tiver, proporcionalmente mais peso, tá? Mantendo a mesma massa corporal, tá? Mantendo a mesma massa corporal. Termos econômicos, então, as pessoas mais ricas seriam as mais altas, né? Mas a nutrição não pode interferir na genética, até pode, tá? Até pode. Então, as pessoas mais ricas seriam as mais altas? Não necessariamente, tá? Então, você tem que pensar em termos econômicos que a relação peso e altura não faz sentido, tá? Quanto maior peso, maior altura não faz sentido. Mas em termos biológicos, quanto maior a altura, maior o peso proporcional, tá? Para o mesmo índice de massa corpórea, tá? Localização geográfica. Uma situação a ser estudada, né? Uma situação a ser estudada, porque tem países que tem muito cara alto. Mas, assim, na China, né? Na China, a média de altura é 1,60 e pouco, só que o cara mais alto do mundo é chinês, é 2,54. Né? O cara que mais. Então. O cara que jogava na NBA, mais alto de todos os tempos, eu esqueci o nome dele, é 2,32, 2,31. Então, assim, depende muito, né? Depende muito. Mas é genético, tá? Então, vamos ver. Então, é a altura. Tá? É a altura. É a altura que, né, corresponde ao peso, tá? Dado uma mesma massa corpórea. Então, olha só. Se eu rodar um contra o outro, vem aqui em dados, análise de dados, regressão. Lembram-se disso? Bom, aqui, ó. O A é essa coluna aqui, o B é essa coluna aqui. Os rótulos devem estar selecionados, porque saem as informações. O intervalo é 3, então ele vai sair aqui, ó. Olha só. O coeficiente é menos 39, 0,62,
que isso quer dizer na prática? Se o indivíduo não tem nenhuma altura, o peso dele vai ser negativo? É. Então, você tem que descobrir o seguinte: qual é a mínima altura que faz criar algum peso? Tá? Essa é a ideia que eu dou para vocês. Tá? Mas né, a cada variação de 1 centímetro de altura, você contribui 61 vezes o peso. Então, né, você varia 1 centímetro, tá? 1 centímetro, você multiplica por 61 a cada 0,01 metro. Então, a cada metro, você contribui para 61 quilos, tá? Então, aqui está em metros e aqui está em quilos. Beleza, essa é a ideia da Yao Ming, isso, Yao Ming. Tem essa configuração do modelo, ó. Tem essa configuração do modelo. O A, que é a intersecção, é menos 39,062. E o B? O B é quanto? 61,27. Essa é essa equação que descreve a relação peso e altura. Beleza? Terminou aí? Em termos de interpretação do modelo, sim. Só que nós devemos verificar se esse modelo é estatisticamente significante. Tá? E como fazemos isso na prática? Primeiro, você tem que entender o que cada informação aqui nos informa. Olha só dar uma espaçadinha aqui, ó. Ó, 95, ó, aqui está o intervalo de confiança. Eu vou pintar de uma cor aqui, diferente das demais, ó. Que cor que é essa? Cinza claro, plano fundo 2, mais escuro 10. Essa corzinha cinza claro 10%. Ó, aqui está o intervalo de confiança, galera. Se você bater o olho aqui, ó, se não trocar sinal, o coeficiente é estatisticamente significante. Então, eu vou pintar de verdinho. Tá? Pintar de verdinho. Por quê? É estatisticamente significante. Tá vendo? Não trocou de sinal? Ótimo, não tem o zero. Depois eu vou mostrar como se comprova isso. Aqui, ó, no coeficiente de altura. O intervalo de confiança não contém o zero, está entre 57 e 65. Pronto, verdinho também. É estatisticamente significante. Agora vamos para o highlights aqui, ó. Como é que eu faço para achar o T calculado? Lembra que eu falei para vocês que o T calculado, qualquer parâmetro, vou colocar aqui do A, né? Depois eu vou colocar embaixo do B. O T calculado é o parâmetro A dividido pelo erro padrão do A. Essa fórmula aqui, ó, tá vendo? É o parâmetro A dividido pelo erro padrão. Vamos olhar aqui na tabela, vamos calcular do A. Ó, o parâmetro A é o coeficiente, ó, 39, negativo é menos 39,06. Então, clico nele e divido pelo erro padrão. O erro padrão o Excel te dá, tá? 2,93. Pronto. Vai dar esse valor aqui que é a estatística aqui. Tá vendo? Ó? Menos 13,29,74. Tá vendo? Esse é o T calculado. Beleza? O valor P te dá uma outra informação de significância. Eu vou explicar como. O B, vamos mudar aqui já para B, é a mesma coisa, só que com um B. O B, nesse caso, é a altura. É o coeficiente relacionado à altura. Olha só, para calcular, você vai pegar o 61 e dividir por 1,77. Vai dar 34,50, 161. Então, eu tenho os dois T calculados aqui, ó. Qual é o T crítico? Qual é o T crítico? Vamos ver na tabela. Alguém pode ver na tabela para mim com 5%, aqui, ó, 5%, 0,05, né, bilateral. Quantas observações tem aqui? Quantas observações tem aqui? 15. Então, é n menos 2, galera, porque são duas variáveis. Então, n menos 2, 15 menos 2 é 13. Quanto é o T crítico? Quanto é o T crítico? Olha na tabela que eu deixei faz tempo. Quanto é o T crítico? Deixei uma tabela T faz tempo para vocês, né? Vou abrir aqui a tabela T. Eu já tenho calculado aqui.
estudante. Vou abrir aqui para olha só. Oh, Deus, só abre no passeio direto? Não quero ser no passeio direto. Ah, beleza. Ó, aqui, ó. Aquela mesma tabela que eu mostrei para você. É 13 a 5%, ó, bilateral, 13, 2,1604. Tá? 2,1604. Então, eu vou utilizar o 2,1604. Beleza? É o mesmo valor que eu obtive aqui, 2,1604. Eu só deixei 2,16. Então, olha só, ó, voltando aqui, ó. Então, o T crítico é 2,1604 para os dois, tá? Vou fazer o cálculo. Vou fazer o cálculo do IC, intervalo de confiança. Como é o cálculo do intervalo de confiança? Olha só. O IC para o limite inferior. Inferior aqui. Nada mais é que o coeficiente menos multiplicação do T, tá? Do T crítico, vezes o erro padrão. Ó, tá vendo? Deixa eu ver se aqui embaixo vai dar certo a mesma coisa. Peraí. Só um pouquinho. Não. F20, deixa eu soltar aqui, vai. Ó, é esse menos, tá? Menos quem? Esse camarada vezes esse quem? O erro padrão, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Bateu. O superior basta colocar mais. Colocar mais. Então, só mudar o sinal. Não, Jesus, não é isso. Só mudar o sinal. Vamos mudar o sinal aonde? Aqui, ó. Oh, Deus, eu fiz uma coisinha que não deveria ter feito. Eu não transpus a fórmula. Então, vou pegar aqui, ó. Esse é em vez de menos, mais, né? Em vez de menos, mais esse vezes quem? Vezes esse. Pronto, bateu. E a mesma coisa aqui, ó. Igual a coeficiente mais vezes o erro padrão. Pronto, bateu, ó, tá vendo? Bateu. Esse aqui é o intervalo de confiança inferior, intervalo de confiança superior. Galera, para finalizar, se você está com dificuldade em entender como funciona o intervalo de confiança, você quer entender se o seu coeficiente é estatisticamente significante, olha para esse camarada aqui, que esse camarada é a coisa mais importante que existe. Chama pi-valor, ou pi-valor, né? Pi-valor, o valor P, tá? Esse é o nível de significância exato. Exato. É o nível de significância exato do seu parâmetro. Então, se esse valor aqui, do valor P, se o valor P for, né, menor que 0,05, seu coeficiente não, quer dizer, é estatisticamente significante. Se ele for maior, 0,05 ou 5%, por quê? É o nível de significância que você atribui. Tá? Ele não é
estatisticamente significante. Então, olha para esses dois aqui, ó. Um é 6 e outro é 3,6. Eu sempre estou falando para vocês, que, ó, tá vendo? Se esse é 6 e esse é 3,6, por que os dois é verdinho? Alguém pode me dizer por que esses dois é verdinho se um é 6 e o outro é 3? Dá mais que 0,05? Coisa de 6, 0,5, 4, 0, dá um número bem, bem grande, exceto por causa do e elevado a 0,9. É 9 casas após a vírgula que tem o primeiro número não nulo. Então, esse número é 0,000000006. 0541900. Então, esse número é pequenininho, tendendo a zero. Então, não se assustem. 6,05 quer dizer, vou substituir aqui, ó, 0,000000006. Tem que tirar um zero aqui. Então, esse aqui tem 14 números, né? 13 números após a vírgula, são zero. Primeiro não nulo, é na 14ª casa, né? Casa decimal. Então é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. É esse número aqui. 3 vezes 10 elevado a menos 14. Então, tomem cuidado quando vocês baterem o olho e olhar assim, 3,06 e você falar que é estatisticamente não significante. Tá? Por isso que as estatísticas aqui são significantes, porque esses valores são muito próximos do zero. Entendeu? Entenderam a interpretação desses coeficientes em termos estatísticos, em termos de intervalo de confiança? Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida em termos de estatística dos coeficientes da regressão? Precisam fazer essa análise. Por quê? Se o coeficiente for não significante, ela não vai fazer sentido no modelo, ela não vai fazer efeito no modelo. Então, aquela variável não explica a outra variável. Na econometria, você não vai ter só duas variáveis, você vai ter um modelo com 5, 6, sei lá, depende do que você quer explicar. Mas, geralmente, você consegue colocar mais que duas variáveis. Uma variável que é dependente e uma coleção de variáveis independentes que explicam o modelo. Mas, assim, geralmente existem variáveis que explicam o modelo e que não explicam, certo? E você tem, como economista, falar que, por exemplo, você tem lá, vou contar para vocês aqui rapidinho um exemplo prático. Exemplo prático, vocês vão fazer nas provas de vocês, tá? Mas vocês vão fazer só com duas variáveis, vão fazer uns testes com duas variáveis. Mas, por exemplo, vou só para a gente terminar a aula, tá? Só para a gente entender como é na prática, na econometria, isso. Você tem lá os determinantes do salário, coisa que eu estou explicando para o pessoal terceirão. Determinantes do salário. Quais são os determinantes do salário? Determinantes do salário. W, né? Wage, salário. Tá? Depende. Gender, né? Sexo. Cor. Né? Escolaridade. Experiência e outras variáveis. Vou colocar aqui um casinho que são outras variáveis socioeconômicas que vou colocar aqui no modelo. Vou colocar essas quatro. Então, você tem lá salário, né? Vou colocar aqui W, certo? Aí você tem o coeficiente linear, mais um outro, alfa 1, vou colocar aqui S, né, de sexo, C de cor, E de escolaridade e X de experiência, beleza? Cor, escolaridade, experiência. Feito? Feito.
Dessa forma, basicamente, nós podemos descrever o seguinte: em termos estruturais, o modelo está pronto. Aí eu estimo os modelos lá, eu tenho aqui alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Vamos supor que aqui seja essa números, tá? Números, tá? 1, 0,4, 0,5, tá? Aqui é negativo, né? Aqui é negativo por causa das relações, que seja, vamos colocar positivo aqui, porque aí vai fazer sentido. Aqui seja, sei lá, 0,7 e aqui 0,2, beleza? Suponha, só uma brincadeira. Aí você tem lá, aqui o intervalo de confiança está entre, sei lá, 0,5 e 1,5. Aqui está entre menos 0,7 e menos 0,2. Aqui, ó, menos 0,2 e 0,7. Aqui está entre 0,4. Vou colocar ponto aqui, né, para não confundir. 0,4 e 1. E aqui está entre 0,1 e 0,3. Em termos de intervalos, qual a única variável que não é estatisticamente significante? Em termos de intervalo. A menos 0,2, 0,7. É a cor, né? É a cor. Em termos teóricos, esse sinal esperado é negativo, tá? Porque quando você discrimina a cor, né, por exemplo, o indivíduo que é negro, tá, ou pardo, recebe relativamente menor salário, tá? Aqui, ó, aqui contém o zero. Então, você coloca na tabela, tal, bonitinho, só que quando você vai escrever as relações, você não vai escrever assim, o salário, né, a cor, né? A cor está relacionada negativamente, positivamente, né? Positivamente com o salário, mas, né, não é estatisticamente significante. Quando você vai fazer um trabalho de economia quantitativo, você não escreve isso. Você não precisa nem escrever, tá? Você não precisa nem escrever. Você só vai escrever em relação às suas variáveis que são significantes, certo? Só isso. Não precisa colocar no trabalho de economia ou de econometria, ou trabalho quantitativo, que você não precisa escrever, entendeu? Então, você só escreve em relação às variáveis que são significantes. Quais são as relações com o modelo, entendeu? Certo? Então, quando... Professor, então, parece que eu não entendi, porque naquele exemplo lá que você tem duas variáveis, uma depende da outra, né? Essa daí, como é que seria? Como é que explicaria? É assim, ó. Todas as variáveis explicam o salário, só que cada uma por vez. Uma por vez. Você não vai pegar e vai explicar a cor e o sexo ao mesmo tempo. Você vai falar, ó, mantidas outras variáveis constantes, analisando a cor, né, ela influencia tanto no salário, entendeu? Vai pegar a escolaridade, um ano de aumento né, do nível de escolaridade influencia em quanto salário? Mantidas outras variáveis constantes. Para você fazer uma relação entre variáveis, você tem que interagir elas. Como faz interação? Você vai aprender como multiplicar uma variável com a outra. Entendeu? Beleza. Entendeu? Então, assim, quando você for analisar uma coleção de variáveis, você tem que fazer uma análise por vez. Análise por vez. Uma variável por vez. Mantidas as outras relações constantes. Entendeu? Tranquilo, galera? Tranquilo essa ideia? Eu gosto muito. E é muito importante a econometria. Muito importante mesmo. Tá? Então tá. Pessoal, não fiz